conforme já anunciado, eu sou o professor Jorge Venâncio Santos de Lima, sou doutorando em Ciências da Educação, sou mestre em Educação Profissional e Tecnológica, sou especialista em Gestão Escolar, Educação Integral e Psicologia Escolar e Educacional, sou pedagogo e também graduado em Letras. Tenho experiência profissional de 33 anos de magistério, destes 23 dedicados à coordenação pedagógica e há 10 anos vem atuando como coordenador pedagógico, especialmente em escolas de ensino médio em tempo integral, integrada à educação profissional e tecnológica. Gostaria de salientar que, para mim, é um prazer estar conversando com vocês nesse primeiro simpósio científico de educação e tecnologia, parabenizar toda a equipe pela iniciativa e organização desse evento, e vou compartilhar com vocês algumas experiências, tanto da minha trajetória profissional, quanto da minha pesquisa de mestrado, intitulada O Papel do Pedagogo no Processo de Planejamento Curricular Integrado na Rede Federal de Ensino, da qual extraí esse tema, o papel do pedagogo no processo de planejamento curricular integrado na educação profissional e tecnológica, para nortear essa conversa, esse diálogo que vamos estabelecer a partir de agora. Então, como estamos tratando do papel do pedagogo nesse processo de planejamento curricular integrado, que é tão importante, quando a gente fala de educação profissional, é interessante a gente retomar alguns conceitos que a gente tem, algumas informações que a gente tem sobre quem é esse profissional pedagogo dentro de uma escola. O que é que ele faz dentro dessa unidade de ensino? Conforme o Libânio destaca, pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente ligada à organização e aos processos de transmissão e assimilação ativa dos saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos e formação humana definidos em sua contextualização histórica. Então, como se percebe, o pedagogo é um grande parceiro do professor dentro do ambiente escolar. Pela natureza, pela formação acadêmica do pedagogo, ele pode atuar tanto na docência quanto na coordenação pedagógica de uma escola. E quando na coordenação pedagógica, ele deve assumir esse papel de mediador das relações humanas e da organização da escola e como esse processo de ensino e aprendizagem ele vai acontecer para atingir os objetivos propostos por meio do projeto pedagógico daquela unidade de ensino. Isso é um trabalho que o pedagogo não faz sozinho, ele vai desenvolver esse trabalho, esse compromisso social, político e pedagógico por meio de uma ação colaborativa entre ele e os professores, entre os professores e a gestão da escola, entre o corpo docente da escola e os estudantes que nessa escola estão matriculados e estudando, e das famílias que têm seus filhos matriculados naquela escola. Então, o pedagogo, na instituição de ensino, ele vai assessorar pedagogicamente os professores, os coordenadores de curso, a direção de ensino e a direção geral. Nesse movimento de sempre formar uma unidade dentro da diversidade de saberes, de comportamentos, de culturas que estão coabitando dentro daquele universo, dentro daquela instituição de ensino. O pedagogo também ele vai oferecer suporte pedagógico aos discentes. Cada aluno que chega na escola tem uma história de vida, tem um projeto de vida que quer construir, que precisa ser atendido, que dificuldades esse estudante está trazendo para a escola. O pedagogo ele precisa dar esse suporte ao estudante de modo a conhecê-lo e compartilhar essas necessidades dos estudantes com os professores. O pedagogo também ele vai atuar na tríade de ensino, pesquisa e extensão, tão importantes nesse processo de formação geral integrada à formação profissional. Ele também vai promover a formação continuada dos docentes, até porque
A formação acadêmica do pedagogo possibilita a ele uma visão ampla da educação, dos processos de ensino e dos processos de aprendizagem. E muitos professores vão sentir lacunas na sua formação inicial e talvez até, sobretudo, algumas dificuldades que vão enfrentando no dia a dia, que precisa de um parceiro para ajudá-lo a resolver esses problemas que são comuns e que acontecem todos os dias dentro de uma sala de aula. No ensino médio integrado da EPT, o pedagogo ele também vai lidar com professores que não são oriundos das licenciaturas, são os tecnólogos que têm todo um saber acadêmico, porém, falta a este professor conhecimentos pedagógicos que serão adquiridos de forma continuada por meio das formações que serão promovidas pelo pedagogo. O pedagogo também participa de órgãos colegiados, como conselhos, fóruns e comissões dentro da unidade escolar. Então, é ampla a atuação de um pedagogo dentro de uma unidade de ensino, é abrangente, vai se envolver com diversos setores e sujeitos, no sentido de formar a unidade dentro dessa diversidade que é ampla dentro de uma escola, seja de ensino médio, fundamental, inclusive de uma instituição de ensino superior. E a gente continua destacando alguns pontos muito importantes sobre essa atuação do pedagogo no processo de planejamento curricular integrado à educação profissional e tecnológica, procurando entender o que é planejamento. Conforme destaca Libânio, o planejamento é uma tarefa docente, que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. É um meio para se programar as ações docentes, mas também um momento de pesquisa, de reflexão, intimamente ligado à avaliação. Então, planejamento é processo. O planejamento, ele é contínuo. A gente planeja para replanejar. A gente planeja não como algo pronto e acabado, mas a gente planeja para direcionar a ação do professor na perspectiva de atingir determinados objetivos. Que objetivos são esses? Aqueles objetivos que estão postos lá no projeto pedagógico da unidade de ensino, onde também está expresso o tipo de sujeito que a escola pretende formar, qual é a visão de mundo que a escola tem e de que forma vai formar esse sujeito para viver naquela sociedade que é almejada pelaquela unidade de ensino. Neste sentido, é preciso tanto o pedagogo quanto os professores da formação geral e da formação profissional compreender quais são os eixos direcionadores de planejamento na educação profissional e tecnológica. É preciso compreender o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. O trabalho compreendido como princípio educativo é uma concepção que se fundamenta na formação integral do indivíduo, promovendo não apenas habilidades técnicas da formação dos sujeitos, mas, sobretudo, o seu desenvolvimento social, cognitivo e ético. Então, não é porque a escola oferta a formação profissional que vamos formar o indivíduo de uma forma tradicional, de uma forma técnica, para ele servir apenas ao mercado de trabalho. É importante a gente formar esse indivíduo para o mundo do trabalho, com um compromisso social, com aprendizagens cognitivas e tenha um compromisso ético com o seu fazer, com a sua profissão, com a sua sociedade, e que ele pode transformar no sentido de melhorar a vida dele e a vida do coletivo do qual ele faz parte.
Já a pesquisa como princípio pedagógico significa que a investigação e a busca de conhecimento são elementos centrais e fundamentais no processo educacional, tanto para os estudantes quanto para os professores. Não se trata apenas de transmitir informações, mas a capacidade de questionar e a construção ativa do conhecimento. Em outras palavras, o nosso planejamento na educação profissional e tecnológica, integrada à formação geral, deve primar pelo aluno como sendo o processo do ensino, aprendizagem, melhor dizendo, como sendo o centro do processo de ensino-aprendizagem. O aluno não deve ser aquele sujeito passivo, onde o professor deposita os conhecimentos, ele absorve de forma tácita, né, sem nenhum questionamento. É preciso ele participar de todo esse processo, de modo que ele consiga promover as transformações essenciais que a nossa sociedade precisa. Neste sentido, é importante o pedagogo também compartilhar e assessorar os professores na compreensão de algumas possibilidades que a gente pode utilizar no sentido de flexibilizar o nosso planejamento, no sentido dele ser mais integrado, porque é bastante comum em uma escola a gente ver o trabalho de cada professor sendo desenvolvido de forma unilateral, cada um na seara do seu componente curricular, sem fazer conexão nenhuma com os outros componentes da mesma área e de outras áreas de conhecimento, inclusive daquilo que é específico da formação profissional. É importante haver um trabalho colaborativo, um planejamento integrado e uma ação integrada do trabalho que é desenvolvido por todos os profissionais daquela unidade de ensino. E aqui a gente traz pelo menos 4 possibilidades que vai permitir o professor desenvolver atividades integradoras dentro da sua área de conhecimento e, se possível, com outras áreas de conhecimento também. A primeira delas, né, é essa, no que se refere à integração dos componentes curriculares das 4 áreas do conhecimento, é importante haver um conjunto de objetivos comuns a todas as áreas a partir de um tema gerador relacionados com a educação e as demais práticas sociais. A partir de um tema gerador, cada professor de cada componente curricular de uma mesma área ou de áreas diferentes pode estabelecer conexões entre o seu componente curricular e o componente curricular do outro professor e desenvolver atividades integradoras de modo que o aluno consiga visualizar significado naquilo que ele está aprendendo. No que tange à integração curricular por meio do núcleo de atividades criativas e transformadoras, é fundamental desenvolver projetos e atividades de trabalho de pesquisa que fortaleçam os princípios educativos, que lhes dão visibilidade, concebendo o trabalho como um princípio educativo e a pesquisa como um princípio pedagógico, como já destacado. Quanto à integração curricular por meio de projetos e centros de interesses, é possível desenvolver atividades integradoras em pelo menos 3 centros. O primeiro centro se refere à escola e à moradia dos estudantes, onde podem ser desenvolvidos projetos de pesquisa e de transformação desses 2 ambientes fundamentais de aprendizagem. É um tipo de centro de interesse que pode ser desenvolvido na primeira série do ensino médio, ou em um período, ou um semestre, a depender da organização da escola. Sugiro que isso seja desenvolvido na primeira série, mas cada escola, cada professor, dentro do contexto no qual ele está inserido, é que vai entender de que forma pode desenvolver esse tipo de centro de interesse a partir das vivências que o aluno tem da sua casa, da sua moradia e da sua escola, identificando problemas e descobrindo possibilidades de melhoria desses problemas identificados. O segundo centro de interesse podem ser desenvolvidos projetos integradores no território, no qual a escola está inserida no sentido de minimizar ou resolver um problema identificado.
pode envolver diversos componentes curriculares da mesma área de conhecimento, de áreas de conhecimentos diferentes uma da outra, identificar um problema e com a possibilidade de resolver esse problema, ou pelo menos minimizar. É o aluno sendo o centro do processo de ensino e aprendizagem, é o aluno colocando na prática os conhecimentos escolares de uma forma que ele entenda que é significativo aprender para resolver problema social da sociedade na qual ele está inserido. É uma atividade, esses projetos integradores, que pode ser devolvida na segunda série do ensino médio, mas também pode ser desenvolvida em um bimestre, em um semestre, a depender daquilo que a escola que entenda que pode ser feito naquele ambiente a partir da cultura daquela escola, do perfil daqueles estudantes e das necessidades que a escola perceba, tanto no seu entorno quanto no comportamento, no perfil desses estudantes. O terceiro centro de interesse pode ser desenvolvido atividades de projetos direcionados à sociedade de forma bem mais ampla. Primeiro centro, a gente pensa a escola e a moradia. No segundo centro, a gente pode desenvolver atividades integradoras da escola com o território no sentido de minimizar ou resolver problemas identificados. No terceiro centro de interesse, a gente já pode trabalhar numa perspectiva bem mais ampla de resolver ou minimizar problemas da sociedade como um todo. Neste caso em específico, a integração dos componentes curriculares da formação geral e da formação profissional precisa estar bem interligados para que o aluno consiga visualizar possibilidades de colocar na prática aqueles conhecimentos do curso técnico que ele está fazendo, integrado à sua formação geral. Quanto à integração por meio de eixos temáticos, podem ser desenvolvidos projetos e atividades com foco em cada um dos 4 eixos temáticos, do trabalho, da cultura, da ciência e da tecnologia. Neste e em todos os casos, o trabalho e a pesquisa devem continuar com princípios educativos fundamentais para a formação omnilateral dos sujeitos. Então, são essas algumas das possibilidades que o pedagogo pode orientar os professores a planejar suas atividades de forma interdisciplinar, de forma integrada, para colocar os alunos como sendo o centro desse processo de ensino-aprendizagem e o aluno consiga perceber o significado daqueles conteúdos, daqueles saberes que eles estão aprendendo, que eles podem ser replicados na vida real, na sua casa, na escola, no território no qual a escola está inserida e na sociedade como um todo. E aí a gente prossegue falando um pouco sobre as formas de atuação do pedagogo no planejamento curricular integrado na educação profissional e tecnológica, que deve acontecer o tempo todo. Antes, o pedagogo precisa estudar os documentos orientadores que vão fundamentar esse processo de planejamento que se materializará no projeto pedagógico do curso ou no plano de ensino de cada um dos professores das diferentes áreas do conhecimento, dos diferentes componentes curriculares, sempre na perspectiva da interdisciplinaridade, de trabalho colaborativo e de trabalho integrado. Durante o processo, o pedagogo ele precisa participar dos momentos de discussões de forma colaborativa. O pedagogo, nos processos de formação continuada, ele não vai dar aula ao professor, ele vai mediar reflexão, estudos, discussões, sempre de forma colaborativa, respeitando, é claro, os saberes que cada um dos profissionais tem e conseguir extrair de cada um aquilo que é essencial para a construção de um planejamento curricular integrado. Deve ainda orientar e auxiliar na compreensão das etapas pelas quais são desenvolvidos os elementos requeridos para a construção do currículo. A gente discute, a gente elabora, a gente tem um cronograma, a gente precisa materializar aquilo que foi proposto. Aqui, o planejamento é processo. A gente vai idealizar
a nossa ação pedagógica, mas ela precisa sair do papel. Em que etapa cada uma dos processos vai acontecer? Por que não aconteceu? Qual é a melhor forma de acontecer? Quais são os recursos que a gente tem disponível para que o currículo pensado para aquela escola, o currículo daquele componente curricular, ele se materialize na prática de forma coerente, conforme aquele contexto no qual a escola está inserida. Sugerir modificações visando melhorias no planejamento curricular. Quanto mais sujeitos envolvidos no processo de planejamento curricular, mais rico ele fica e mais a cara daqueles sujeitos que vão receber essa proposta que estão planejada, esse plano vai apresentar, né? Então, assim, um processo de planejamento, ele precisa ser revisitado, um plano de ensino, um plano de curso, ele precisa apontar melhorias a partir daquilo que foi feito. Eu não tenho que fazer pelo outro, eu tenho que fazer com o outro. Havendo necessidade de apontar melhorias, faz-se esses apontamentos no sentido de melhorar aquilo que o colega, o outro profissional, colocou como uma proposta de trabalho. Depois do processo de planejamento, plano elaborado, é preciso analisar o projeto pedagógico do curso e emitir parecer pedagógico. A depender da situação, o pedagogo ele pode propor melhorias em algumas etapas que ele sentiu, a partir de todo um processo de escuta, de discussão, que era necessário ajustar, né? Acompanhar e assessorar a implementação do PCC. Planejou de forma coletiva, é preciso implementar esse planejamento de forma coletiva, mas, sobretudo, acompanhar. Acompanhar para avaliar e para propor propostas de melhoria para aquilo que inicialmente foi planejado e ainda durante o processo pode ser replanejado no sentido de conseguir atingir os objetivos propostos de forma mais plena, de forma mais global, sempre na perspectiva da formação omnilateral dos sujeitos. Articular com os sujeitos as mudanças que forem necessárias para um novo processo de reformulação do PCC, que pode acontecer a cada 2 anos, conforme as normativas legais da instituição. E aqui a gente está falando do projeto pedagógico da instituição. Tem um período que a gente elabora, que a gente discute, e o período que a gente implementa, que a gente acompanha, e ele pode ser reformulado a cada 2 anos, ou menos anos, ou mais anos, depende de cada instituição, de cada sistema de ensino. E o plano de ensino, ele nasce do PCC, do projeto pedagógico da instituição, que também deve ser flexível. Ele deve ser implementado pelo professor, mas também acompanhado pelo pedagogo, na função de coordenador, de pedagogo mesmo, mas sempre no sentido de tornar melhor aquilo que já está sendo feito por um colega, sempre dentro de um clima de respeito, de colaboração, de parceria, não no sentido de fiscal e de cobrar do professor aquilo que talvez o professor não consiga realizar por motivos que, independente da vontade, das condições que ele tem. Então, essa participação do pedagogo antes e durante e depois do processo de planejamento é fundamental para aquilo que foi proposto, que foi pensado, que foi articulado, que foi planejado, ele se materialize na prática e alcance o sucesso que todos, de forma colaborativa, estão almejando no sentido dessa formação global dos estudantes que estão no ensino médio integral, integrado à educação profissional e tecnológica. E aí vem o papel do pedagogo no processo de planejamento curricular integrado na educação profissional e tecnológica. Incentivar e motivar os sujeitos a participarem do processo é uma ação que não é fácil, ela não é simples, mas é um movimento que o professor, sendo ele pedagogo ou coordenador pedagógico,
pode desenvolver com os colegas no sentido de que todos participem desse processo de planejamento, garantir a todos o direito de voz, direito de concordar, de discordar, apontar alternativas para aquilo que não concorda. Esse incentivo, essa motivação é fundamental para que aquilo que foi planejado reflita os desejos e os anseios da coletividade. Promover encontros formativos que abordem a temática currículo e currículo integrado. Até porque, na educação profissional e tecnológica, como já destacado antes, a gente vai trabalhar com professores que vêm das licenciaturas e professores que não vêm das licenciaturas, os tecnólogos, que atuam especificamente nos conhecimentos específicos da formação profissional. Possibilitar reflexões quanto à importância dessa construção, sua repercussão nas práticas e, consequentemente, na formação ofertada dos estudantes. A gente planeja para colocar em prática, para avaliar e replanejar. Planejamento não adianta ser feito para atender uma demanda, uma cobrança e engavetar um documento elaborado. Ele precisa ser vivo, ele precisa ser revisitado, ele precisa ser contínuo. E é nesse movimento que a escola, por meio das ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores em sala de aula, de forma interdisciplinar, de forma colaborativa, pode alcançar o que se almeja enquanto formação daquele indivíduo que está matriculado em uma unidade de ensino que pretende formar o sujeito nessa perspectiva de educação integral, de formação omnilateral, de formação global. Reforçar a importância dos princípios da interdisciplinaridade e contextualização. Como já foi destacado, alguns professores têm dificuldade de desenvolver um trabalho interdisciplinar, não porque não queira, mas é porque não encontra um espaço e tempo para articular com outros professores, desenvolver esse planejamento de forma integrada e contextualizada dentro daquele universo na qual a escola está inserida. Cabe ao pedagogo criar esses tempos, esses espaços, esses momentos de discussões, de organização, de elaboração, de implementação de atividades, de projetos que se materializem de forma interdisciplinar. Articular os trabalhos pedagógicos que envolvem a construção, reformulação dos projetos, considerando aspectos como o contexto social, os sujeitos e suas histórias, saberes, a organização da instituição, a cultura, a teoria e a prática, entre outros. Então, são várias atuações de pedagogo dentro da unidade de ensino, a visão global que ele tem da escola, dos processos de ensino, de educação, é que vai possibilitar a este profissional a se organizar, a se articular dessa forma com os outros profissionais da escola, de modo a elaborar um planejamento integrado. Ressaltar a importância desses projetos terem como finalidade a formação integral, com fins emancipatórios e que, portanto, rompam com práticas excludentes e desumanizadoras. E isso pode acontecer, sobretudo, quando esse projeto, esse planejamento, esse plano de ensino, ele é elaborado de forma compartilhada, integrada, considerando todos os fatores, todas as possibilidades que vão impactar nessa formação geral do estudante, essa formação global, e que as práticas educativas se distanciem dessas práticas excludentes, o trabalho tradicional, que não promove uma aprendizagem significativa e que, portanto, também não promove uma formação ampla dos conhecimentos sociais que o aluno precisa adquirir na escola, e que o professor de história, por exemplo, sozinho ele não vai conseguir formar esse indivíduo que a escola almeja. O professor de matemática também sozinho não vai conseguir. Mas essa coletividade, essa diversidade de saberes que, entrelaçados por meio de um planejamento curricular integrado, pode possibilitar o trabalho interdisciplinar e coletivo destes professores e essa aprendizagem humana global dos estudantes.
E aí, sobre essa minha fala, vocês podem encontrar mais sobre isso que acabei de destacar aqui em rápidas pinceladas, em um caderno intitulado Caderno Autorreflexivo do Pedagogo, Impressões de um Pesquisador Pedagogo na Rede Federal de Ensino. É um produto educacional que emergiu da minha dissertação de mestrado e pode ser encontrado disponível gratuitamente no repositório do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o PROFEPT, do Instituto Federal de Alagoas, campus Benedito Bentes. Aí você pode acessar, baixar esse material, que eu apresento algumas sugestões teórico-metodológicas e práticas que o pedagogo pode utilizar contextualizando no universo onde ele está inserido, de modo a desenvolver processos formativos com os professores da formação geral e da formação profissional, no sentido de desenvolver um processo de planejamento curricular integrado entre as diferentes áreas de conhecimento e entre a formação geral e a formação profissional. Outra possibilidade de ampliar mais a discussão é acessando esse livro meu, O Pedagogo em Ação, no Ensino Médio Integrado, a Educação Profissional e Tecnológica, que foi publicado agora em julho de 2025 e pode ser acessado, porém, de forma não gratuita, no momento, nesses 3 links aí em 3 plataformas digitais que vocês podem acessar. E, por fim, aqui tem algumas referências consultadas, quem desejar pode verificar. E, por fim, espero que esse momento possa, de alguma forma, inspirar e ou contribuir com a intencionalidade do trabalho colaborativo que o poder pedagogo vem desenvolver com os professores da formação geral e da formação profissional, que atua no ensino médio integrado da educação profissional e tecnológica, fundamentado na concepção omnilateral e na formação dos sujeitos jovens, estudantes, filhos da classe trabalhadora do nosso país. Muito obrigado pela atenção e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Abraço fraterno a todos e até a próxima. Tchau, tchau.